A semana do dia 23 ao dia 29 de agosto vem um pouco estranha, gente. É uma semana um pouco difícil, porque nós não vamos ter muitos, na verdade, não tem aspectos de outros planetas. A Lua vai conduzindo toda a semana. Nós vamos ter assim um ponto de Mercúrio que muda para Virgem, que é um ponto favorável, mas ele ingressa em Virgem pertinho do Sol, não vai ajudar muito e vai chegar ao mesmo grau do Sol. Fora isso, é a Lua quem conduz a semana. E o que vai acontecer é que a Lua vai ter longos períodos sem aspecto e uma sequência assim difícil. Ela tem vários aspectos difíceis ao longo dessa semana, o que vai deixar o dia a dia, assim, indica um dia a dia de tendência chata, diversa, complicada, para resolver as coisas pode ser bem chato. Então vai exigir aí um esforço adicional de vocês em termos de preparação de eventos, né, de organização cotidiana. Vocês vão precisar aí de um esforço maior, tá? Então, vamos falar dessa semana, mas antes vou aqui reforçar os pedidos para vocês, para curtir, hypar, deixar comentário, me ajuda bastante na divulgação e eu agradeço bastante vocês que sempre participam aqui, muito obrigada mesmo. Vou convidá-los aqui para a sessão de membros ali. Nessa semana a gente continua falando de sinastria no nível planetas, trouxe uma sinastria diferente da semana passada. E também estamos falando de apontamentos que indicam a possibilidade de traições dentro de relacionamento, quando o próprio nativo pode ir para esse campo ou quando ele pode sofrer aí uma traição. A gente vai abrir o olhar aqui para algumas coisas nesse sentido. Convido vocês também lá para os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Ali são os cursos mais formatados mesmo com plano de aula e tudo mais, certo? Então, vamos falar dessa semana? Bom, nós vamos iniciar a semana com a Lua em Capricórnio e já vem chata, gente. Ela vem numa sequência de dois aspectos difíceis. Primeiro com Marte, olha, desde ali da noite do sábado, e ela chega a esse aspecto com Marte 10h05 da manhã do domingo, bem no meio da manhã. Então, nós vamos percebendo o aumento dessa influência desde o comecinho do domingo. Olha, mesmo que assim, Marte favoreça a Lua em Câncer, né, e a Lua favoreça Marte aqui em Capricórnio, ainda assim é uma oposição. E isso vai deixar o clima, assim, em termos de clima cotidiano, bem fechado, com uma tendência mais defensiva, reservada. Ela é um pouco mais voltada para reter, né? Não é muito expansiva, não tem um clima festivo, alegre. Nas relações cotidianas, a gente precisa ter atenção com reatividade mesmo, com um potencial, assim, que não é agressivo direto, assim, sabe? E ter atenção em problemas que vão surgindo no entorno, porque apesar desses favorecimentos que Marte tem em relação à Lua e a Lua em relação a Marte, isso ainda assim não elimina o problema, ajuda a resolver. Então, pode ser um dia truncado, cheio de pequenas coisas, cheio de assuntos que vão atrapalhando o fluxo cotidiano, e ele tende a fechar um pouco o humor mesmo, né? Não é um dia alegre. Ele já vem um pouco chato, tá? Procure também não ficar muito preso à qualidade das coisas que você estiver realizando. A gente tem aí algum conflito, assim, entre seguir em praticidade ou ficar preso a pequenos detalhes. Então, é um dia um pouco retido, né? Uma tendência chata, meio agressiva, assim, mas não é uma agressividade muito direta. Mas depois, o que acontece? A Lua vai pegar mais tempo ainda seguindo para a quadratura com Saturno, que vai ser só à noite, 22 e 21. Então, nós vamos pegar muito tempo com o aumento dessa influência, desde as 10h05 da manhã até as 22 e 21. E olha, também a Lua ajuda aqui no Saturno. Aqui, nesse caso, Saturno não ajuda muito a Lua, mas o fato é que é uma configuração muito seca, né? Uma configuração assim reta, mas vem com uma descarga difícil aqui da quadratura e parece ter uma tensão assim de mau humor, de pessimismo. Então, o domingo, ele tem um perfil assim, chato mesmo, sabe? Não é nem favorável para ponto produtivo, coisas assim no campo produtivo, como também no humor geral. Pode ser até reflexo de notícias do mundo, assim, desagradáveis e tal, mas no dia a dia também, pensando em relações próximas, ele não é muito fácil de levar, ele é um pouco apegado a coisinhas, assim, e chato, né? Meio mal-humorado, vamos dizer. Então, para inícios, é bem ruim todo domingo.
22 e 21, mas não melhora muito, porque depois a Lua vai seguir para a quadratura com Vênus. Mesmo que Vênus esteja forte, é uma quadratura, e vai mantendo isso até a virada ali, até o meio da madrugada da segunda-feira. E aqui já vai requerer mais atenção no sentido de assuntos relacionados, de assuntos relacionados à prosperidade, investimento, aplicações, resgates, essas coisas todas, né? Mais aquisições também. Para o mundo artístico, assuntos relacionados a artistas, de maneira geral, também é ruim. Para o campo afetivo, amoroso, os assuntos do vínculo emocional também é muito seco aqui, não é muito legal. E também, assim, como a Lua já vem de aspectos difíceis e vem nessa sequência, não alivia o humor, né, gente? Então, nós vamos virar de domingo para segunda ruim. Só que aí depois, gente, vamos ter mais de 24 horas com a Lua sem aspecto nenhum. Desse ponto aqui, em 16, praticamente no meio de Capricórnio, o ponto seguinte dela é o ingresso em Aquário, e esse ingresso vai ser na manhã da terça, 6 horas e 1 minuto. Então, nós vamos pegar desde as 3h30 na madrugada da segunda, até as 6h01 na manhã da terça. E isso vai levar a Lua para mais de 24 horas sem aspecto, fica fora de curso em Capricórnio, e a segunda, em período útil inteiro, não tem favorecimento para inícios, para mudanças importantes. E os iniciativas em qualquer assunto, pode ser diálogo, pode ser um investimento, um agendamento importante, um início de um negócio, um fechamento de contrato, o que for, não é muito bom. Quando a Lua vier em Capricórnio ao longo da segunda sem aspecto, ela vem num clima mais seco. Então, mantenha a rotina, porque em termos de rotina, você pode ter até facilidade para realizar as coisas, porque essa retidão, ela não desvia, né? Então, você vai conseguir realizar os assuntos que você se programar sem muito impacto, tá? Mas para inícios não é bom, e também não é um dia alegre, animado, assim. Ele é um dia que pode fluir comum para a rotina, assim, ele é bem retilíneo. Mantenha seu passo, não mude nada assim muito de forma exuberante, vai com calma, né? E aí, quando a Lua ingressa em Aquário, ela não tem força nenhuma em Aquário, mas vem em Aquário também, olha, ela começa aqui ainda sem aspecto nenhum, e conforme ela vai avançando aqui, ela vai ter um primeiro aspecto que vai ser uma oposição com Júpiter, então não alivia muito. Viram como a semana tá difícil, gente? Esse aspecto de oposição entre Lua e Júpiter vai ser na quarta-feira, 6 horas e 31. Então, a Lua ingressa na terça, 6h01 da manhã em Aquário. Quando for lá para o meio do dia, ela começa a lançar aqui os raios já próximo desse grau aqui, né, vai se aproximando, né, da oposição, 180 graus, e começa a aumentar a influência adversa, o que vai fazer com que toda terça-feira seja ruim para os inícios, primeiro porque a Lua vem em Aquário sem aspecto, e segundo porque ela vai começar a se aproximar de uma oposição a Júpiter no meio do dia. A Lua em oposição a Júpiter pode ser um indicativo de mudanças bruscas, então não é bom para início, porque você pode carregar esse perfil de alterações sem plano para o que você iniciar, mas no clima cotidiano, uma fluência do ar não é agressiva, e mesmo chegando à oposição a Júpiter não tem tendência agressiva. É ter atenção a excessos, a mudanças bruscas e levar o dia a dia de forma equilibrada, porque assim é uma fluência do ar, e o ar ele tem um perfil mais equilibrado em termos de interação, então não é um dia de tensão. Então nós vamos ter uma semana muito para levar as coisas de forma branda, assim, sem grandes guinadas, sem grandes movimentos, tá? Também eu penso que a oposição de Lua com Júpiter, que já vai aumentando desde o meio da terça-feira, é uma indicação de sujeição à imprevisibilidade. Essa questão da mudança sem plano, ela fica presente tanto como desfavorecimento para iniciativas, como no clima geral, mas não chega a ser um clima de mau humor. Agora, claro que a Lua, em aspecto de oposição com Júpiter em Leão, ela tem uma representação excessiva, assim, então às vezes as colocações das pessoas no entorno podem ser excessivas, às vezes indicações de polêmicas, assim, mas para a relação mais próxima, mais tranquila, tá? Então, a Lua ingressa em Aquário 6h01 da terça e chega à oposição a Júpiter às 6h31 da quarta. Só que na terça, quando for 8h04, nós vamos ter um ingresso de Mercúrio aqui no signo de Virgem. Mas ele vai muito pertinho, né? Ele já passa aqui
já pela conjunção com o nó do sul entre segunda e terça, e aí ele chega aqui ao signo de Virgem na terça-feira, 8h04. Não dá para dizer que ele vai ser muito favorável, porque ele está muito perto do Sol, ele está no sentido de combustão. Então, o que vai fazer com que a terça requeira atenção até o meio do dia, porque a Lua vem sem aspecto. Olha, tá vendo? A Lua tá aqui no comecinho e não tem ainda a indicação da oposição com Júpiter, ela está numa condição fora de curso. Ela tem trígono aqui, aparece em relação ao ângulo da carta, mas isso não tira a condição fora de curso, porque a condição fora de curso é celeste, né? E o ângulo da carta é terrestre, de acordo com o lugar vai mudando, né? Então não dá para considerar que isso ajuda muito. E aí vamos tendo então esse clima um pouco vago aqui na terça-feira. Agora, com o Mercúrio assim ingressando em Virgem combusto, é atenção mesmo com palavras, papéis, documentos, postagens, assuntos técnicos, meios de transportes, assuntos comerciais. Fica tudo meio atrapalhado aqui, né? Ajuda um pouquinho o Mercúrio, mas nem tanto, né? Bom, daqui a gente chega na quarta-feira. Quando for 6h31, então é o momento que a Lua chega à oposição com Júpiter. Vem carregando essa oposição já desde a terça-feira. Como eu falei para vocês, essa é uma indicação inadequada para os inícios, porque carrega essa indicação de mudanças súbitas e também ela é excessiva, ela é exuberante, ela é exagerada um pouquinho. Então, atenção, mantenha o passo aí na sua rotina. Logo depois, a Lua vai ter um aspecto fácil. Então, das 6h31 da quarta-feira até as 9h21, bem meio da manhã, um favorecimento. Depois ela vai ter outro aspecto fácil com Vênus também, que vai ser às 18h59. Então, esse perfil aqui ajuda a quarta-feira a ser fácil desde as 6h31 até as 18h59. Ajuda bastante, tá? Primeiro, assim, esse sextil aqui de Lua com Saturno, e a gente tem a Lua aqui em Aquário, né, que é a casa de Saturno, ajuda um pouco. Vocês tinham um aspecto leve, mas eu penso assim que em termos de rotina ajuda a manter o passo firme, as coisas são descomplicadas, são simples, né, não dá para esperar grandes coisas. Então, pelo menos a gente vem na quarta-feira, ali para o meio da manhã, com uma facilidade, é um dia que as coisas fluem sem enroscar muito. Mas depois fica um pouco melhor. Aí para as iniciativas é bom, porque tanto a Lua está aumentando a visibilidade no céu, como ela vai chegando num trígono com Vênus que está bem forte. E esse aspecto, ele é bom tanto no fator de interação geral, para ter apoios, ajudas, para interações gerais que sejam favoráveis, para campo artístico, artesanal, é bom também para investimentos, para tentativas diferentes. Como o humor geral, ele já fica mais leve, mais descontraído, mais fácil de levar, então já é uma coisa mais solta, né? Não é um clima mais de tensão. Aproveita esse momento aqui, gente, porque é um momento legal da semana. Então, a quarta-feira até que não vai ser ruim, ela começa chata, até a Lua chegar à oposição com Júpiter às 6h31, mas vai seguindo legal até o início da noite, tá? E aproveita, gente, porque de novo, com a Lua quase no meio do signo, ela vai ficar fora de curso o restante, e isso não é legal. Ela vai se aproximar, vai chegar em relação aos nodos quando estiver lá no finalzinho de Aquário, e como o ingresso da Lua em Peixes é 16h03 da quinta-feira, então nós já vamos pegar desde as 18h59 da quarta, quando a Lua passa pelo aspecto com Vênus, com a Lua inadequada para as iniciativas. De novo, muito tempo, tá? Um pouquinho antes dela ingressar no signo de Peixes, ela vai ter a proximidade com os nodos lunares, o que vai fazendo com que a quinta-feira fique também bastante inadequada para as iniciativas. Mas na quinta também a gente tem o Mercúrio chegando ao mesmo grau do Sol. Ele tá forte, tá bem forte, né? Aqui tá no ponto, tá até no próprio termo, tá no domicílio, na exaltação, no próprio termo, o Mercúrio fica bem forte. Dá para aproveitar um pouco, mas com coisas práticas cotidianas, porque como a Lua vai estar em relação aos nodos lunares, aqui em proximidade do nó do norte, oposição ao nó do sul, eu não recomendo para, assim, movimentos bruscos, grandes riscos e coisas que sejam de muita ousadia. Mas em termos de rotina, e principalmente no que envolve assuntos técnicos, assuntos comerciais, papéis, documentos de parte burocrática cotidiana, agendamentos e tal, postagens, pode até aproveitar um pouco. Não é um perfil eloquente, né? Porque o Mercúrio em Virgem, ele tem um pouco mais
de facilidade com os temas mais práticos e técnicos, assim, do que propriamente com fala, né? Porque é signo de terra, né? Então é mais para esse campo e pensamento de exatas, campo racional, por exemplo, né? Não muito para diálogo, assim, mas, por exemplo, uma reunião técnica é legal, né? Ajuda um pouco, não ouse muito, a Lua vai estar fora de curso nesse momento, se ela está em conjunção só com os nodos lunares, não fica tão legal. Aí isso é na quinta, 14h03, conjunção de Mercúrio com Sol. E quando for 16h03, aí a Lua ingressa aqui no signo de Peixes. E então, olha, viram, né? Longos períodos fora de curso. A gente teve terça-feira, na verdade, a virada de segunda, desde 3h30 na madrugada da segunda até 6h01 da terça, com a Lua fora de curso. Depois das 18h59 da quarta, quando a Lua passou pelo trígono com Vênus, até as 16h03 na quinta, ela vai passar nesse meio de caminho em conjunção com o nó do norte, mas é quase simultaneamente, né? Ela passa pelo nó do norte e já ingressa em Peixes. Então é um momento é um período bem longo ainda. E daí, assim, quando a Lua ingressa em Peixes, já não tem uma agilidade, uma vibração e motivação no clima. Então, o humor, ele pode ficar um pouco perdido. E olha só, quando a Lua ingressa aqui no signo de Peixes, ela já vai pegar, já começa a se aproximar da oposição, tanto com o Mercúrio como com o Sol, ali no signo de Virgem. E isso vai deixando o fluxo cotidiano um pouco atrapalhado. Ele é sujeito a imprevisibilidades, a confusões, essa coisa meio do telefone sem fio, sabe? Dificuldade com caminho reto, em colocar as coisas, em fazer as coisas fluírem. Pode ser um indicador também de muitos problemas técnicos, então não é interessante, vai pegando aqui um aspecto mais tenso. A primeira oposição é de Lua com Sol, que já vai ser na sexta, gente, para vocês terem ideia, 1h18. Então, nós vamos pegando o aumento da oposição. Então, nós vamos pegar o aumento da oposição Lua-Sol desde a quinta, 16h03, quando a Lua ingressa em Peixes, até a sexta, 1h18, tá? E aí, olha, ela acontece para nós aqui no Brasil no eixo de casa 3 e casa 9. São casas que trazem assuntos relacionados ao ambiente internacional, mas são casas também muito voltadas a temas de, principalmente a 3, comunicação cotidiana, os veículos de comunicação. A casa 9 envolve muito o ambiente de justiça, e esses assuntos vêm para a pauta. Então, e eu penso também, assim, que um grande desfavorecimento é o fato de acontecerem signos mutáveis, como a Lua em Peixes, que é uma indicação de muita oscilação. Olha, eu acredito que durante esses 15 dias, tanto a gente pode ter vazamentos de informações, ou às vezes nem são vazamentos, são informações que são divulgadas, sabe? Por exemplo, alguma liberação de divulgação de alguma notícia, nem sempre é vazamento ou hackeamento, nem sempre é isso, né? Às vezes é uma liberação jurídica que acaba colocando a comunicação à disposição, e só que vem com muito nível de confusão. A Lua em Peixes, ainda mais na oposição com o Mercúrio e com o Sol, acaba indicando mentiras, distorções. Isso para fake news é um prato cheio, né? Então, pode ser uma indicação de 15 dias voltados para esse tema, pode ser alguma notícia específica, essas questões de eleições, uso de IA, né? Eu coloco eleições porque é a pauta do momento, mas essa questão que envolve IA, envolve divulgação de notícias, material, às vezes que vem à tona. Olha, o Mercúrio acabou de passar pela conjunção com o Sol, e essa conjunção com o Sol significa revelação. Então, parece que esses 15 dias podem trazer algum tipo de revelação. Eu não acho que seja só de alguém hackeando e descobrindo alguma coisa, sabe? Ou vazamento de informação. Às vezes é divulgação propriamente pelos meios legais, mas que alguma coisa acaba vindo à tona, né? Em algum nível. É um perfil que coloca o Mercúrio na jogada, ele está muito pertinho do Sol. Quando a Lua passa pela oposição com o Sol, em seguida ela vem para a oposição com o Mercúrio. O Mercúrio é o regente do ascendente, e isso parece deslocar bastante atenção para essa questão. Agora, tem outro assunto, assim, pegando lunação em contexto coletivo, é que casa 3, ela envolve os países vizinhos, fronteiriços, né?
E aí não é tão legal isso diante de um quadro de América do Sul como a gente tem agora, tá? Então isso pode significar também algum nível de tensão com países vizinhos, né? Assim, algum acirramento, assim, eu não acho que seja alguma coisa em nível de exército e tal, mas polêmicas, né? Olha, o Mercúrio vem junto, então pode ser nesse nível, mas coloca na pauta aí ainda alguma coisa, né? Tá, então pegou um pouco desse assunto. Bom, para inícios eu não recomendo, porque aí depois que a Lua passa por esse momento, ela vai chegar à oposição a Mercúrio. Então o passo da Lua é assim, ela ingressa em Peixes, já se aproximando da oposição ao Sol, então ela não vem carregando nenhum aspecto novo, né? Ela não vem carregando influência de nenhum aspecto anterior. Então, ela vem vazia, chega ao Sol, e depois segue a oposição com Mercúrio. E por isso, para inícios, não é tão interessante. Agora, a oposição com Mercúrio vai ser às 2h20, um pouquinho depois, na madrugada da sexta. E para inícios não é bom, porque são astros muito cotidianos e isso emperra em contexto técnico, em papeladas. Imagina se você inicia um negócio, ou faz um agendamento, ou pede autorização, sabe, em guichês, envolvendo papelada. Isso é muito provável de ter problemas, dos assuntos ficarem truncados, para agendamentos, assim, coisas que não fluem. É muito básico mesmo, gente. Não imaginem que Lua, oposição Mercúrio tenha relação com coisas muito maiores. É coisa muito de vida prática, tá? Análises técnicas, preparação de apresentações. Isso tende a dar problemas. Se você usa equipamentos, instrumentos, também tem que ter atenção, fica tudo meio complicado, sujeito a coisas saírem muito diferentes do que você quer, né? E também na comunicação cotidiana no clima geral, é tudo meio vago, meio disperso, confuso, assim, tem uma tendência bem confusa. Uma coisa ainda do telefone sem fio bastante presente. Isso vai ser às 2h20 na sexta-feira, aí melhora um pouco o clima, porque aí a Lua vai seguir para o trígono com Marte. Não que fique muito ágil, né? Porque é um trígono da água. Mas, assim, como Marte é que acaba ajudando a Lua, eu até penso, assim, que em termos de trígono isso pode ser interessante para a qualidade, aprofundamento. Não tem muita agilidade. Se você tiver que realizar muitas coisas no período da manhã da sexta-feira, pode encontrar um pouco de dificuldade, mas é um pouco melhor esse perfil para aprofundamento, tá? Então, se você tiver que preparar algum material com conhecimento profundo, se tiver que lidar com atividades de reparos, de concertos, assim, coisas que sejam com um enfoque mais fechado, assim, nada de muita abertura, né? Não é um grande humor, alegre, divertido, né, gente? A Lua vem em Peixes, tá? A Lua em Peixes é até um pouco cansada. E a sexta-feira ela pega um pouco essa dinâmica. Aí, gente, de novo, né? Olha onde a Lua está, em 11 de Peixes. Até ela ingressar em Áries, ela não vai ter nenhum aspecto. E a Lua só vai ingressar em Áries no sábado às 23h37. Então, ela vem desde as 13h14 da sexta até as 23h37 do sábado, sem aspecto nenhum, tá? E isso não vai ser legal para os inícios, né? A gente sabe que a Lua estando fora de curso não ajuda, não favorece nenhum tipo de iniciativa. E é isso que a gente tem. Só que com a Lua em Peixe sem aspecto nenhum, toda tarde, noite da sexta-feira, manhã do sábado, tarde do sábado e a noite do sábado, ficam sujeitas a um clima assim muito fora da caixinha. Primeiro, é meio cansado com a Lua em Peixes, não tem motivação, agilidade, vibração. Sem aspecto nenhum, a Lua é totalmente conduzida por Júpiter. Pode ajudar um pouco nesse sentido de acrescentar um pouquinho de ânimo, né? Porque o Júpiter está no signo do fogo, mas ela não está carregando a luz para nenhum lugar. Então, não se animem que o Júpiter está conduzindo a Lua para iniciativas, tá? Não é legal, certo? Então, o que a gente vai pegar é um período muito longo, de novo, com a Lua fora de curso, e uma tendência meio vaga de Lua em Peixes. Se você tiver que fazer atividades assim de entrega, sabe, com data e tal, tenha atenção, porque como vem em signo mutável, pode ter bastante dificuldade com concentração, com realização das atividades. Então, se você tem um dia a dia assim muito organizadinho, tem que fazer as coisas nos horários certos, pode ser um pouco incômodo, tá? Isso desde a sexta e até todo sábado, né? Todinho. Porque a Lua vai ingressar em Áries às 23h37. E ingressa em Áries vazia, ó, sem aspecto nenhum, tá?
E aí, gente, o que acontece? Ela daqui vai ter o primeiro contato que vai ser com Marte, vai ser uma quadratura, mas aqui ela vai ajudar mais ainda Marte, né? Que ela vai estar na casa de Marte e depois ela vai seguir para Saturno. Então, nós vamos iniciar e finalizar a semana com a Lua entre os maléficos, tá? Iniciamos a semana com a Lua em oposição a Marte e quadratura a Saturno e vamos terminar a semana com a Lua em quadratura a Marte e conjunção com Saturno para ajudar, tá? Antes até da Lua chegar ao mesmo grau de Saturno, ela vai ter uma treguinha, ela não vai ficar sitiada porque ela vai pegando o aspecto aqui com Júpiter, né, de trígono. Aqui, olha só, a gente vai ter esse aspecto de trígono entre o Júpiter e Saturno já na próxima semana. Ó, por grau, a gente já pode considerar, mas como eles são planetas muito lentos, tem que esperar chegar mais próximo em termos de minutos, tá? Então, conforme vai se aproximando, vai ficando um pouco mais forte. Bom, viram que semana, gente? Que semana estranha. A Lua conduzindo vários dias, né? 3 momentos muito longos de Lua fora de curso, sem contar essa sequência truncada de aspectos que vai atrapalhando muito. Então, olha, vou dizer para vocês que é só na quarta-feira que a gente tem a Lua no sextil com Saturno, a Lua trígono com Vênus, que tem um pouco mais de favorecimento. E esse período da sexta que a Lua sai da oposição com Mercúrio e chega ao trígono com Marte, mas ele não é muito energético, né? Então, nem é muito vibrante, assim, né? Ele é mais fechado. Só isso, gente. Essa semana tá bem chata mesmo. Vou até colocar esse título, semana chatíssima. É muito difícil de levar. Bom, é isso então. Então se preparem, me acompanhem aqui diariamente. Também vou reforçando as ideias aqui da semana, né? Do dia a dia. E vou convidá-los também para me seguir lá pelo Instagram, para a gente ter outras postagens lá, outros assuntos também. Ótima semana para vocês, então até mais.